Bom dia, pessoal. Estamos hoje com convidadas ex-estudantes do Claudine Rocha. Queria que vocês apresentassem para nós, saber como foi a trajetória de vocês. Bom dia, pessoal. Eu sou a Érica Letícia. Estudei aqui, me formei já tem algum tempo, inclusive, me formei em 2014. E hoje eu sou cirurgiã dentista. Estudei odontologia em Brasília e estou seguindo a profissão. Bom dia, pessoal. Eu sou Júlia. Eu me formei aqui também no ano de 2020, ainda durante a pandemia. E hoje eu sou acadêmica de medicina aqui na cidade mesmo. Já estou indo para metade do curso, estou no 5º período. Então, a gente queria saber quais foram os métodos de estudos que vocês usaram durante sua trajetória. Tá, é um pouco complicado, porque, assim, a medicina, no momento que você bate o martelo, que é isso que você quer, você abre mão de muita coisa. Então, assim, de método de estudo, você usa o que você tiver. Eu fiz cursinho, eu tive esse privilégio de meus pais poderem me oferecer, e foram muitos anos de cursinho para conseguir passar. Antes mesmo de entrar no ensino médio, eu já entrei no cursinho. Não é uma coisa que todo mundo tem a possibilidade de fazer, né? Eu falo que eu venho de um local de muito privilégio. E de tanto assim, foi tanto tempo de cursinho que assistir nas aulas, você assiste. Eu devo ter assistido uma única aula assim mais de 50 vezes. A gente acaba adquirindo o conhecimento suficiente para até mesmo estudar sozinhos depois. Um método que eu gosto muito de fazer é resumo. A minha memória é muito auditiva, então assim, se o professor falava e só dele falar eu já conseguia guardar bastante coisa na minha memória, tanto que até hoje eu sou assim na faculdade. Só que para eu conseguir me manter focada durante a aula para não distrair, eu gostava de ir anotando, fazendo resumo. Hoje em dia é mais fácil na faculdade, porque eu faço resumo no computador, mas na época do cursinho eram cadernos assim, dessa grossura, tudo cheio. Nossa, meus cadernos, eles são horríveis, porque assim, todo canto que tem eu tô rabiscando. E eu só aprendo por mapa mental. Se eu não fizer o mapa mental depois, pode desistir, não aprendo. Não, mapa mental foram 2 anos da faculdade fazendo mapa mental toda semana, porque tinha uma matéria que exigia. Eu tomei raiva, não gosto mais. Acho que é muito importante a gente ter o autoconhecimento, né? Saber o que eu gosto, como eu vou aprender, qual é a maneira mais fácil de aprender, né? Acho que é muito importante. E você, doutora? Quando eu estudei aqui, formei e logo após eu mudei de escola para fazer o ensino médio. E eu estudei por 1 ano aqui em Formosa e depois eu mudei para Minas, o que foi uma grande surpresa para mim. Eu fui totalmente, meio que do nada, eu posso dizer, e quando eu cheguei lá era tudo muito novo, tudo muito diferente. Continuei estudando em escola pública, porém, Minas era uma cidade um pouco maior, Uberlândia, então assim, o ensino lá estava um pouco diferente daqui. Eu notei isso quando eu cheguei lá, eu tive dificuldade. Depois que eu saí do 1º ano do ensino médio, que eu fui para lá para o 2º, eu tive uma certa dificuldade em algumas matérias, porque lá o pessoal já estava mais avançado, apesar de ser escola pública também. E eu tive uma certa dificuldade, tive que me esforçar muito, mas no final deu certo. E outra coisa que nem a Júlia falou, eu tive o privilégio de também poder fazer o cursinho. Meu cursinho não eram todos os dias, mas era de 2 a 3 vezes por semana. Era um cursinho mais básico, que estava dentro do orçamento. E foi no 3º ano do ensino médio que eu fiz. Prestei vestibulares também para outras faculdades, lá mesmo, para a Federal de lá, para a UFO. Quase passei durante o ensino médio. E quando eu formei no ensino médio, eu vim para Brasília, voltei. E aí eu consegui uma bolsa de estudo numa faculdade particular. Mas assim, eu tenho colegas que mesmo sem fazer cursinho, conseguiram bolsas. Muitos colegas da minha escola passaram na UFO, porque Uberlândia é uma cidade grande e também é uma cidade universitária, como tem federal lá.
Então, assim, muitos alunos da minha escola, de muitas escolas públicas, focam na UFO e passam. E é algo que, igual a Júlia falou, você vai se descobrindo como você consegue aprender melhor. Isso é individual de cada um. Eu consigo aprender melhor escrevendo. Às vezes, o professor, quem está dando aula, fala uma coisa e logo eu esqueço. Então eu tenho que anotar. Inclusive, meus cadernos sempre eram bem rabiscados, uma anotação ali, outra lá, e voltava, fazia um mapa mental, fazia alguma coisinha, porque eu gravo mais dessa maneira, escrevendo. E também a gente fazia grupos de estudo para falar sobre tópicos. Hoje vamos falar sobre tal coisa. Alguém se preparava para falar aquilo e dava uma aula para os colegas. Isso é uma forma também de aprendizado muito interessante. É legal porque quando a gente tem um dos nossos adolescentes, igual a gente falando, a gente aprende até melhor. Não que os professores expliquem errado ou não de maneira clara, mas a nossa linguagem é diferente. Exatamente. Assim, acho que jovem falando com jovem é melhor. E qual dica vocês dariam para os estudantes que estão lutando para se manterem organizados e motivados? Bom, primeiro você tem que ter um foco naquilo que você quer. O que você quer para a sua vida de profissão, né? A gente não pode estar perdido. Quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar nenhum, ou qualquer lugar serve. Então, assim, a partir do momento que você tem um foco, que você sabe onde você quer chegar, você vai partir para as submetas do seu objetivo. E você vai começar a se planejar para aquilo acontecer. Você vai criar pequenas metas até chegar naquele resultado. O meu, por exemplo, foi odontologia. Então, eu sabia que eu queria entrar numa faculdade. Às vezes, eu teria que me esforçar mais, estudar mais, porque eu não tinha condição de pagar uma particular, por exemplo. Né? O que era o meu foco, então? Conseguir uma bolsa ou conseguir passar numa pública. Você fez o Enem? Fiz o Enem, inclusive a bolsa que eu consegui foi pelo Enem. Foi pelo Enem que eu consegui a minha bolsa de estudo. E quando você tem um foco, tanto seja numa profissão ou num curso para você conseguir chegar numa empresa que você queira, se você focar naquilo, os caminhos vão se abrindo, você vai tendo oportunidades, vai tendo ideias de como chegar naquele seu objetivo final. E você, Júlia? Você fez o Enem? Enem eu fiz desde o primeiro ano do ensino médio. Eu sempre quis a medicina, então uma coisa muito importante, não adianta você só ficar estudando, copiando matéria, vendo aula, você tem que fazer simulado. Fazer simulado é o que vai te ajudar a entender as questões, por exemplo. A UNB é uma banca, o Enem é outro tipo de banca, a UNRV, que é a faculdade daqui, é outro tipo de banca. Você tem que entender como essas bancas funcionam. Igual, eu tomei um choque de realidade muito grande, eu sempre quis a UNB, uma série de problemas, eu não passei, tá tudo bem. E aí eu tinha um mês para me preparar para a prova daqui. Só que o que acontece? A UNB é uma prova muito difícil. É muito difícil, porque é muita coisa. O conteúdo, eles querem que você seja o maior filósofo da face da Terra. Às vezes a redação é um tema que na sua cabeça não faz sentido. E aí, o que acontece? Eu tinha um mês para me preparar para a prova do vestibular daqui. E aí, o que aconteceu? Eu era monitora no cursinho, então assim, eu falo que o melhor jeito de você aprender é ensinando para os outros. Isso me ajudou demais. Eu era monitora de geografia, história, redação. E fiz uma monitoria também de português. Você se preparar fazendo as questões da banca vai fazer muita, muita, muita diferença. Porque você começa a entender como cada conteúdo é cobrado. Porque de que adianta eu saber toda a história, por exemplo, do Brasil, e aí chega na hora da banca, eles querem que eu interprete alguma coisa, e aí o conhecimento que eu tenho não é o suficiente. Então, assim, o maior choque de realidade que eu tive foi que a UNRV é uma faculdade do município de Rio Verde, então ela é do Goiás. E eles cobram a história do Goiás. Eu nunca tinha estudado história do Goiás da vida. Então foi assim, foi um mês pegando firme. Eu falei, eu não vou sentar para ler livro, eu vou fazer questão. E aí fazer questão, para mim, sempre vai ser o melhor método. Tanto que eu já estou com o pé no terceiro ano, né, finalizando o terceiro ano da faculdade. Muita gente fala,
para estudar para residência, não adianta só saber o conteúdo, você tem que fazer questão. E eu concordo, fazer questão, de fato, é o melhor meio de você se preparar para qualquer prova. Tanto que na faculdade mesmo tem alguns professores que têm o costume de passar algumas questões para a gente se preparar para a prova deles. E assim, eu sinto que nas matérias que os professores fazem isso, a turma vai muito melhor. Porque a gente, de fato, se acostuma com o jeito da questão. Aí, por exemplo, tem os que gostam de cronometrar o tempo. Ah, não, eu tenho tanto tempo para fazer cada questão e não sei o quê. Então, é muito mais fácil. E também uma dica que eu dou é tentar organizar seu horário, ter uma rotina. É chato, é difícil, mas assim, você tem que se organizar e priorizar principalmente as matérias que você tem mais dificuldade. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática. Muita mesmo, muita mesmo. Então o quê? Se eu já sei história, geografia, português, inglês, eu vou ficar estudando para elas que eu já sei? Não. Eu vou estudar matemática, eu vou estudar física, eu vou estudar química, biologia, que são as matérias que eu tenho mais dificuldade. Porque nas outras eu me garanto, eu sei que eu dou conta. Tirando a história do Goiás. Mas deu tudo certo, é o que importa. E como vocês equilibraram o estudo diante das responsabilidades, como trabalho e vida pessoal? Assim, a gente tem que abrir mão de muita coisa quando a gente bate o martelo que quer alguma coisa. Medicina hoje em dia é mais concorrida ainda do que da época que eu fiz. Eu fiz em 2021. 2021. E tipo assim, eu fui ver tá tendo vestibular essa semana, lá em Rio Verde. E assim, gente, deu pra prova de Aparecida, que é um dos campos, deu 15 mil inscritos. Para 100 vagas. Meu Deus. Então, assim, é muito concorrido. Então, você tem que abrir mão de algumas coisas. Eu sempre fui assim, muito... Se eu quero alguma coisa, eu tenho que dar conta. Então, eu via muitas vezes meus amigos saindo, eu tinha assim a noção, eu tinha aula no cursivo, por exemplo, até 10 horas da noite. Aí ia ter, por exemplo, uma festa depois. Eu não ia, porque eu estava cansada, e no outro dia tinha aula. Eu tinha aula de segunda a sábado. Então, assim, você tem que pesar mais o que você está priorizando. E assim, tá tudo bem se você não conseguiu, eu não quero falar que, nossa senhora, você não conseguiu, é um fracasso. Não, tá tudo bem. E tá tudo bem também você descobrir lá na frente que você quer outra coisa, gente. O mundo não acaba quando você começa a trabalhar. Eu tenho colegas que têm 40 anos, 45. E assim, eles trazem uma bagagem de curso mesmo, a maioria da área da saúde. Então eles já trazem muito mais conhecimento do que a gente, que é a primeira vez ali que a gente está tendo contato. E assim, eu tenho certeza que eles vão ser médicos excelentes, porque eles são muito focados. Não sei se é justamente por essa questão da idade e tudo mais, mas não é o fim do mundo você não passar na faculdade que você quer, de primeira. Tem muita gente que tenta há muito tempo, mas dá certo, eventualmente dá certo. O importante é não desistir. E se você começar e achar, nossa senhora, não era isso que eu queria, tá tudo bem desistir e começar de novo. A gente que está no terceiro ano do ensino médio, é uma pressão muito grande. Porque, assim, muitos não sabem o que querem, né? Eu mesmo já tenho a minha, graças a Deus. Mas muitos jovens ainda não sabem o que querem. E como vocês descobriram que era isso que vocês queriam? Igual mesmo você já saiu da escola, faculdade, né? 2020, 2021. Assim, eu acho que é muito difícil você jogar essa responsabilidade em cima de um adolescente de 17 anos. Gente, 17 anos a pessoa ainda tá tão assim, nossa, eu quero aproveitar a vida, não sei o quê. Não é bem assim. Assim, 17 anos, você pode tomar um tempo a mais para escolher o que você quer. Você não precisa sair da escola já tendo certeza. Tá tudo bem. E assim, eu sempre fui assim, uma pessoa muito comunicativa e tudo mais. Inclusive, quando eu era bem nova, eu queria ser jornalista. Mas acabou que, assim, pelo caminho da vida, eu sempre gostei muito de cuidar das outras pessoas. Eu sempre tive, por exemplo, muito cuidado com os meus avós, meus pais, meu irmão. E aí, assim, foi o curso que eu olhei e falei, acho que é isso.
Assim, todos os cursos da área da saúde, é claro, inclusive o da Érica, muito importante. Só que eu acho assim que o que eu mais me identifiquei foi a medicina. Tanto que o pessoal às vezes pergunta, se você não fizesse medicina, o que você ia fazer? Eu falo, não sei, gente. O único plano que eu tinha era a medicina e eu ia tentar até dar certo. Mas aí também é o que eu tô falando. Eu venho de um lugar de muito privilégio, que meus pais, assim, eu não precisava trabalhar. Então, por exemplo, a questão de conciliar trabalho, eu não precisei. E, assim, eles sempre me deram total apoio. Eles sempre falaram, o tempo que você precisar estudar, vai dar certo. A gente está aqui para te apoiar. Muitas das vezes, o aluno ele tem que ir experimentando, né, para ver o que ele realmente gosta. E você, doutora, qual foi o momento que você olhou assim, não, você é dentista, é isso, é agora ou nada? Eu fui mais ou menos tipo a Júlia. Acho que desde sempre eu queria isso. E aí, quando eu era criança, eu brincava que eu era dentista. Então, acho que sempre esteve em mim isso. E questão de segunda opção. Eu não tenho nem ideia do que eu faria de segunda opção. Não sei vocês, mas na minha época a galera ia lá na internet, pesquisava sobre as profissões, faziam testes para ver de que combina mais, o que dá mais certo. E muita gente, realmente, eu acho que mais da metade dos meus colegas de turma no terceiro ano do ensino médio não sabiam o que queriam ainda. E a gente ficar perdido é uma pressão a mais, porque a gente já tem uma pressão para estudar, para ser alguma coisa, para fazer alguma coisa, né? Quando sair da escola, porque daí vem mercado de trabalho, a gente tem que se mexer, né? A gente não pode ficar ali na asa dos pais por muito tempo. A gente já começa a ter responsabilidade, a gente, por exemplo, entra nos 18 anos, é como se fosse um divisor de águas, né? Para muita gente. Poxa, e agora? O que eu faço? E essa questão de saber o que vai ser, qual profissão, igual a Júlia falou, é muita responsabilidade para um adolescente de 17 anos definir naquele momento, naquele ano da sua vida, o que vai ser para o resto da sua vida. É muita pressão mesmo, né? Nós ainda estamos moldando nossas personalidades. Exatamente. E como eu vou saber o que eu quero pra minha vida? O que eu quero fazer? O que eu gosto? Às vezes não sabe nem o que gosta, né? E realmente é muito complicado mesmo. Eu tive isso que eu sempre quis. Então, bati o pé e falei assim, vou ser dentista, né? Aí a gente começa a correr atrás, igual eu falei, do que a gente quer. Mas realmente, deixar uma responsabilidade tão grande para um adolescente decidir é muita coisa, é muita pressão. Entra na pressão dos estudos também e tem que entrar no mercado de trabalho. E o ensino, eu não sei como está muito bem hoje, mas na minha época a gente não era nada preparado para isso, pra gente se descobrir, pra gente saber os tipos de profissão, o que a gente quer de profissão. Não sei hoje, né, como está o ensino médio, o ensino fundamental, mas na minha época não tinha isso. A gente estudava o que era disposto ali na escola, as disciplinas, os professores têm um plano, era aquilo e pronto, não fugia muito. E uma coisa que ajudou muito é que lá em Minas tinha, no final do ano, no terceiro ano, os alunos das escolas particulares, das universidades particulares e universidades públicas faziam um evento para a gente ir até as faculdades, conhecer um pouquinho de cada curso. E como lá tinha muita universidade, tanto pública quanto particular, era muito interessante. Aí a gente separava um dia, a gente ia com a escola, aí era como se fosse uma feira, uma mostra científica de cada curso na graduação. Muita noção, a gente tirava dúvida com os alunos, a gente via, eles passavam mais ou menos o que iam estudar, o que iam fazer durante a graduação, e o evento maior desse era o Vem Pra UFO, que eram 3 dias de evento. Aí esse era o dia todo funcionando, tinha as salas dos cursos, aí os alunos dando palestra, falando de como era o curso, experimentos, experiências, coisa muito incrível que ajudou bastante. E eu notei que aqui não tem, pelo menos na minha época não tinha. E assim, deixa a gente meio desnorteado ainda, sem a gente saber, poxa, por exemplo, eu quero fazer história. Mas o que eu vou estudar em história? O que eu posso fazer tendo o curso de história? Quais são as outras áreas que eu posso ir com isso? Né? Dando gancho no que você falou,
como que foi o seu pós-médio, a transição do ensino médio para a faculdade de odontologia? Como que foi esse processo aí? Para mim foi um pouco confuso, porque eu estava com uma responsabilidade muito grande sobre mim, mas ao mesmo tempo tranquilo. Confuso porque eu vim passar férias em Formosa. Eu estava morando em Minas, vim com minha malinha de férias para viajar com amigos. E aí eu decidi, eu acho que eu vou ficar. E joguei minha nota do Enem para Brasília. As duas opções que eu tinha de nota, eu joguei para Brasília. E aí eu vi que eu passei. Aí eu, poxa, e agora? Eu passei aqui, não joguei nenhuma para Uberlândia. Minha vida tá lá em Uberlândia. E aí eu fiquei, o que eu faço? Tipo aquele meme, e agora? O que eu faço? Daí eu fui e falei, não, já joguei minha nota pra cá, que deu certo, vou ficar. Eu vim com minha mala de férias. Depois de 2 meses, minha mãe veio trazendo minhas coisas. Então foi algo muito confuso e muito rápido, mas eu sabia o que eu queria, né? Que era odontologia, eu não sabia onde. E igual a Júlia falou, no início eu fiquei meio chateada, como ela falou que queria a UNB e tudo, só que foi muito difícil, mesmo assim conseguindo um UNIRV, o meu caso foi o mesmo. Eu queria muito a UFO, e por muito tempo eu fiquei muito chateada por não ter conseguido entre aspas, porque eu nem joguei minha nota pra lá, né? Mas assim, eu fiquei pensando, poxa, eu devia estar lá por muito tempo, mas depois as coisas foram se organizando e a gente vê que tudo tem um propósito, né? E você, como foi o pós-médio? Assim, Essa transição? eu ainda fiquei parada 1 ano, né? Porque eu formei em 2020, eu entrei na faculdade em 2021. Se eu não me engano, foi isso. E foi, assim, um tempo que, por conta da pandemia, eu meio que desaprendi a estudar. Porque na pandemia todo mundo relaxou. Não, aula online, então você vai ali, pesquisa, já faz. A maioria foi assim. E aí foi, assim, um baque muito grande. E eu ainda tive um fator que eu tive um problema no joelho. E 1 semana antes das aulas começarem, o médico virou e falou assim, eu vou te operar sexta-feira que vem. Então eu fui para a faculdade na segunda, na terça, na quarta eu estava indo para Goiânia, porque eu tinha que fazer essa cirurgia com urgência. E aí eu fiquei 1 mês de atestado, porque eu não podia pisar no chão e não podia ficar sentada muito tempo e tudo mais. E aí eu fiquei 1 mês de atestado. E quando eu voltei para a faculdade, o conteúdo não te espera. E na faculdade, assim, se você não for atrás, os professores não vão atrás de você igual na escola. É um choque de realidade muito grande, porque ali, em teoria, você já é adulto. Tem muita gente que ainda não amadureceu, mas em teoria você já é adulto. Então é você por você. Se você tiver um colega muito gente boa, que eu tive, Sofia, o nome dela, ela se dispôs a me mandar todos os conteúdos. Mas, gente, eu perdi praticamente 1 mês de aula de anatomia. Eu perdi 1 mês de aula de histologia. Eu perdi 1 mês de bioquímica. Eu voltei para a faculdade e eu não sabia o que estava acontecendo. Então, foi muito difícil fazer essa transição, principalmente por conta desse fator. E também porque é uma coisa completamente diferente. Eu quebrei muita cara com a medicina. Eu cheguei achando que eu já ia atender paciente. Nossa, que ia ser incrível. Só que os 2 primeiros anos, você não atende ninguém. Você vai no máximo ali na UBS fazer um trabalho assim para conscientizar a população. Você não atende ninguém. E eu fiquei muito frustrada. Eu fiquei, gente, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Porque eu tomei um baque muito grande. Mas assim, as coisas foram se encaminhando. A gente começa a ter contato com o professor médico. Eles levam a gente no hospital. A gente assiste a primeira cirurgia, passa mal. Mas hoje em dia eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. Igual eu falei, eu não pensava em nada, pensava em mais nada. E também é uma coisa muito... Você fura muito sua bolha quando você entra na faculdade, porque são pessoas muito diferentes. Igual aqui, a quantidade de pessoas... Na minha turma, tem até bastante gente aqui da cidade. Mas assim, é muita gente de fora. Tem gente do Maranhão, da Bahia, do Mato Grosso... Acho que eu só nunca vi gente lá do Sul mesmo. Mas são muitas pessoas diferentes, são muitas culturas diferentes. E você tem que aprender a conviver com todo mundo. Muitas vezes, assim, a turma já começa...
ou muito unida, ou já brigando. Assim, igual a minha turma, o pessoal ainda briga bastante, mas quando é uma questão de união, tá todo mundo ali unido. Ontem mesmo a gente foi apresentar um trabalho, a professora falou, quem fizer pergunta para os grupos, ganha um ponto. Só que assim, a turma é bem unida, então já decidiram, ninguém vai fazer pergunta para ninguém. Isso é uma coisa importante, porque assim, já tem o fator nervosismo ali da apresentação. Aí, você acha que alguém vai fazer alguma pergunta, e se eu não souber responder? Porque isso acontece na escola, mas na faculdade continua acontecendo, gente. Apesar de ser um mundo muito diferente, às vezes os medos e as ansiedades ainda são iguais. E quais foram as dificuldades como estudantes universitários que vocês tiveram? Eu acho que a principal, assim, agora você por você. Seu pai e sua mãe não pode fazer mais nada por você. E assim, tem professores que são super solícitos, super gente boa, mas tem professor que não tá nem aí pra você. Ele quer ir ali dar aula dele e ir embora. Alguns nem dão aula. Eles vão lá, passam o slide, é isso, galera, tchau, vou embora. E você tem que se virar para fazer a prova no final. A sorte é que sempre tem um colega que sabe mais, e aí fazem os grupos de estudos. Eu nunca tive muito costume de fazer grupo de estudo durante o ensino médio, mas na faculdade é uma coisa que acontece bastante, porque sempre tem alguém que é melhor em alguma outra coisa. Igual, eu tenho um amigo que ele é muito, muito bom em patologia. Então, assim, toda vez que a gente ia ter aula, ele ia lá, ia ter prova, quer dizer, ele ia lá e dava uma aula, revisava o conteúdo. Aí tem outro que é, por exemplo, muito bom em farmacologia, sabe tudo. Aí ele vai lá, junta todo mundo, faz a revisão antes da prova. E é isso. E como era a pressão familiar de vocês em relação ao estudo, tudo isso? Meus pais são professores, né? Então, assim, a única coisa que eles vantagem nenhuma, eles sempre exigiram, assim, notas perfeitas, nada mais perfeito. Na faculdade não tem muito isso, porque, assim, acho que eles entendem que é um outro processo, uma outra coisa. Eles só querem que eu esteja passada lá no final do semestre e tudo certo. Mas na escola era bem assim, a pressão era bem grande. Na faculdade eles me deixam assim livre, estuda quando você quiser, faz do jeito que você quiser. Dando certo é o que importa. E pra você, Érica, como é que era? Então, pra falar a verdade, eu nunca tive muita pressão assim, não. Assim, minha mãe sempre falava, olha, você precisa estudar se você quiser ter alguma profissão, se você quiser viver bem, e é isso. Então, o que eu fui fazer foi estudar, né? Mesmo depois que você passou as notas no Enem pra Brasília, e você, meu Deus, minha família tá toda lá, minha vida tá em Minas Gerais, o que eu vou fazer? Então, foi, como eu disse, um baque, né? Mas assim, igual a Júlia disse, uma das dificuldades é isso. Tem professor que vai lá, explica bonitinho, é super didático, faz questão de você aprender aquilo. Agora tem professor que simplesmente chega lá, joga o slide, fala e é isso e pronto. Se vocês quiserem mais conteúdo, tá no livro. E a gente tem que ir lá no livro, a gente tem que pegar o livro, sentar a bundinha na cadeira e estudar, porque a prova vai estar lá e vai ter o conteúdo que muitas vezes ele não passou pra gente, né? Então é responsabilidade nossa. E como eu saí já do ensino médio, já fui para a faculdade, foi muito fácil para mim matérias como bioquímica, biologia, porque já estava tudo fresquinho. E como também a Júlia disse, tem gente de todo tipo, de toda cultura. Onde eu estudei à noite. Então, era a galera mais velha, que trabalha o dia todo, já chega cansado, tem família, e mesmo assim, estudando, persistindo. E daí eu tava com tudo fresquinho na cabeça, então pra mim foi muito fácil essa questão. E eu sempre gostei de tudo que eu estudei. Eu acho que a matéria que eu tive mais dificuldade foi patologia. Gente, patologia é o terror. Patologias são sobre doenças. Imagine o quanto de doenças que existe. E a gente tem que saber delas, né? Então... Pois é. A minha prima, ela tá cursando odontologia e ela tá exatamente nessa parte de patologia. Ela me chama, Miguel, deixa eu explicar pra você, porque realmente é um método muito, muito bom pra você aprender, pra você ensinar outra pessoa, explicar pra outra pessoa, né? E dando esse gancho, doutora, como que tá o mercado de trabalho dos dentistas hoje em dia?
Bom, o mercado de trabalho é algo que eu sempre temi bastante. Enquanto a gente está na escola, é tudo legal, a gente consegue passar na faculdade, muita gente fala, ai meu Deus, e se eu não conseguir, é totalmente diferente, é muito difícil. Gente, difícil é mercado de trabalho, tá? Estudar não é tão difícil assim como o mercado de trabalho. É o que eu estou percebendo agora. Porque às vezes o estudo depende de você. O mercado de trabalho não vai depender 100% de você. Infelizmente, não vai depender 100% de você. Então, como todos dizem, ai, mas está tudo muito saturado, tudo muito isso, aquilo. Realmente, tem muitas áreas, ainda mais essas áreas tradicionais nossas, como medicina, odontologia, direito, fisioterapia, que sim, realmente tem muitos profissionais. Só que agora entra a questão de diferencial. Você tem que ter um diferencial, você tem que fazer um diferencial. Hoje, muitas pessoas estão recorrendo ao marketing, à rede social, porque é o que está em alta. E realmente isso começa a ser um diferencial. Nossa cidade ainda é uma cidade pequena, uma cidade muito tradicionalista. Então, assim, se você fizer uma coisinha a mais, já pode ser um diferencial para te ajudar do que cidades grandes. Não vou colocar nem outros países, aqui dentro do Brasil mesmo. Se você for ali em São Paulo, a realidade é totalmente diferente daqui. Podemos dizer que estamos um pouco aquém em algumas questões. Mas, assim, o mercado de trabalho é isso. Você se dedicar, estudar e aprender. Você saber fazer bem feito e começar. É começar. Às vezes fala assim, ai, mas não estou pronto para um estágio, para alguma coisa, não estou pronto. Vai sentar pronto mesmo. Lá você vai ficar pronto. Lá você vai se preparar, que vai dar tudo certo. E, Júlia, como que está a perspectiva para os médicos hoje em dia, no mercado de trabalho? A gente está vivendo um momento muito complicado na medicina, porque a gente está vendo aí cada vez mais aberturas de faculdades, porque gera muito dinheiro. Uma faculdade de medicina, por exemplo, você tem 100 alunos por turma e cada aluno, por exemplo, paga R$10.000 de mensalidade, gera muito dinheiro. Então, assim, tá tendo... Eu vi recentemente uma pessoa me falou que o pai dela tem um amigo que é dono de uma faculdade, veio um cara lá, por exemplo... agora eu não lembro, mas era tipo assim, um árabe queria comprar a faculdade dele. Então, assim, tá gerando muito dinheiro. E o que eu vejo muitos professores falarem, muitas pessoas reclamarem, é que os médicos não têm mais a mesma atenção de antigamente. Ou então são muito dependentes de exame. E a gente tem uma máxima na medicina que é a clínica é soberana. Então, por exemplo, não importa se o exame do paciente está normal, mas aqui na minha frente ele está muito mal. O que importa é o que eu estou vendo. E as faculdades estão cada vez formando médicos mais despreparados e muito dependentes de exames. A gente teve aí, por exemplo, uma crescente muito grande no número de pedidos de exames nesses últimos anos, o que não é para acontecer. Então, assim como na odontologia que a Erika falou, o que importa hoje é ter o diferencial. Ah, mas o que vai ser seu diferencial na medicina? Uma residência médica. Então, assim, muitos professores batem o pé, o pessoal reclama, mas o professor fulano está botando questão de residência, a gente ainda não tem nível para fazer isso. Mas eles estão preparando a gente para isso, porque o mercado de trabalho está cada dia mais difícil. Ah, mas sempre vai ter gente doente. Tá, sempre vai ter gente doente, mas sempre também vai ter médico. E cada vez mais. Então, assim, você precisa se preparar bem na faculdade para não precisar de um cursinho, porque, gente, cursinho para residência é tipo R$3.000 por mês, tá? Você precisa se preparar bem durante a faculdade para já poder fazer as provas de residência, que também estão cada vez mais concorridas. Viralizou recentemente aí no TikTok um vídeo de uma menina fazendo a prova de residência. Gente, parecia um apocalipse zumbi de tanta gente. E assim, o médico generalista hoje, claro que em Formosa ele ainda consegue muita coisa, porque igual a Erika falou, é uma cidade pequena. Então, assim, se o médico for um pouco mais atencioso, se ele prestar um pouco mais de atenção, só que a gente não tem tempo para isso. Se você for, por exemplo, no hospital agora estadual, né? Se você for lá no pronto-socorro, tem quantas pessoas esperando para ser atendidas? Não dá tempo de você ter toda essa atenção com todo mundo. Eu entendo que seria o ideal. Não é o ideal você consultar uma pessoa em 10 minutos.
Não é para isso acontecer. Só que, atualmente, tanto no sistema público quanto privado, é impossível você ter o maior zelo, maior atenção com todo mundo. Claro que isso não é desculpa para você ser um médico ruim. Porque, assim, as pessoas procuram um médico quando elas estão em um momento de fragilidade. Elas estão passando mal, estão com alguma doença, estão com alguma preocupação. Então, você precisa estar ali e ser o apoio. Só que, hoje em dia, ser médico generalista está cada vez mais difícil. E o conselho que a gente recebe de todos os professores é: se forme e vá direto para a residência. Porque se você for trabalhar, começar a dar plantão, você vai acostumar a ter seu dinheirinho ali. Você não vai se adaptar depois na residência. Porque a residência tem uma bolsa, se eu não me engano, é R$ 3.400. Só que você não pode trabalhar. E aí, por exemplo, na residência de cirurgia geral, que é o que eu estou almejando no momento, você trabalha 5 dias da semana. Então, assim, muita gente acha ruim trabalhar 5 dias da semana, todas as semanas, e receber R$ 3.400. E aí, a pessoa que vai do plantão, que está acostumada a trabalhar um dia e receber, por exemplo, R$ 1.000, ela vai ter um baque. E para voltar a estudar depois, todos os professores falam, é muito difícil. Então, saia da faculdade, faça uma residência, vai ser o seu diferencial, vai ser o que vai te ajudar a alavancar na carreira e vai ser o que vai te fazer ser alguém. Um médico no Brasil hoje, sem residência, ele consegue emprego? Consegue. Mas, assim, vai conseguir, por exemplo, uma pessoa que faz uma faculdade particular, vai conseguir, por exemplo, se pagar? Vai conseguir, por exemplo, fiz um investimento de, sei lá, R$ 1 milhão durante a faculdade. Vou ser generalista. Esse investimento vai se pagar? Porque hoje em dia, principalmente nos grandes centros, igual São Paulo, está muito difícil. Aqui, como cidade pequena, ainda consegue muita coisa, mas... Em resumo, é isso. Os professores fazem um pouco de terror com a gente, mandando a gente já se preparar para a residência, porque é o que vai ser o diferencial. Você teria ideia de quais especialidades médicas estão em alta demanda? São sempre as mesmas. A gente tem anestesiologia, dermatologia, psiquiatria, otorrino e a outra eu não vou lembrar, mas são sempre as mesmas 5, elas só mudam, porque geralmente a pessoa faz, as mais concorridas. Geralmente elas só vão trocando entre si o primeiro lugar. Mas, assim, principalmente dermatologia, porque o pessoal acha que é um dinheiro fácil, anestesiologia também, são sempre muito concorridas. Você teria algum conselho para os novos estudantes de medicina que vão acabar cursando? Estudem no ciclo básico, porque vai fazer diferença. Na hora que você chegar lá para atender o paciente, porque, não sei se vocês sabem como é que funciona, mas a gente atende em grupos, geralmente, pelo menos aqui é assim. Aí um fica responsável por fazer tudo, que a gente faz anamnese, faz exame físico, tudo mais. E aí, na hora que a gente faz todo o atendimento sozinho, e o professor entra depois. Então, assim, saiba fazer uma anamnese muito bem feita, saiba fazer um exame físico muito bem feito, saiba fisiologia, porque na hora que o professor te perguntar e você ficar com cara de tacho na frente dele, vai ser muito feio. E isso na frente do paciente. E também é importante saber isso para a vida, gente, porque no final das contas, um erro seu, mínimo que seja, pode afetar de uma maneira muito grande a vida de alguém. Então, assim, para evitar que esse tipo de coisa aconteça, a gente precisa ter conhecimento. E você, Erika? Quais são os conselhos para os novos dentistas? Bom, é o que a Júlia falou, né? Estude. Estude qualquer profissão que você for seguir, qualquer área, você tem que estudar, porque você tem que ter o conhecimento naquilo para fazer um trabalho de excelência ou procurar fazer um trabalho de excelência, sempre se aperfeiçoando. Preste atenção nas matérias, dê valor na faculdade. Às vezes muita gente vai só para procrastinar mesmo, para dizer que está no curso. E isso no meu, eu não senti muito isso, mas tem um colega de universidade pública que tem muita festa e às vezes deixa de estudar, reprova em várias matérias por conta de festas, por conta disso, daquilo. Então é assim, estuda. Em qualquer área, não só na área da saúde, você vai estar lidando com pessoas.
né? Então você tem que ter um conhecimento para aquilo e pensar, eu não gostaria que fizesse comigo o que eu não faço com os outros, né? Então ter um trabalho de excelência, sempre procurar a melhor maneira pro tratamento da pessoa, do paciente, o que for. Doutora, e quais são as perspectivas da odontologia nos próximos anos? Tem algum empecilho? Por enquanto tá tudo bem? Como que tá? Então, eu acho que hoje, como todo mundo vê, a estética tá em alta, né? Muito em alta, e tem áreas da estética que nós podemos mexer no rosto, inclusive somos liberados, estudamos para mexer aqui do pescoço, debaixo do queixo, até aqui a fronte. Então, assim, toda essa área nós podemos mexer, contudo que tenhamos alguma especialização para isso. Na faculdade, nós aprendemos mais o clínico geral, depois temos que procurar especializar. E eu acho que é isso, é estética. Hoje a estética está muito em alta. Pego muitos casos da pessoa querendo fazer, sei lá, um botox, um clareamento, mas com a saúde bucal precária. A saúde bucal precária, mas quer estar ali na frente, tudo bonito, né? Então eu acho que a perspectiva vai ser mais voltada para essa área da estética. E ela pode dar sim muito certo se os profissionais de hoje focar na saúde básica, na prevenção, né? Porque prevenção é melhor que tratamento. E é o que eu vejo poucos colegas hoje fazendo isso, focando na prevenção. E é algo que está sendo um dos meus diferenciais, a prevenção. Júlia, qual é a perspectiva da medicina nos próximos anos? Então, a gente está vivendo agora um momento, assim como na odontologia, a medicina ela já foi muito curativista, então espera o problema vir para resolver. Hoje em dia a gente vive um momento da medicina preventivista. Só que assim, a gente sempre vai ter algum problema que vai surgir. E a estética sempre vai estar em alta, então dermatologista, cirurgião plástico, sempre vai se dar bem. E a questão da saúde mental também, a gente está cada vez com mais pessoas adoecendo. A depressão aí é o mal do século, né? Já foi nomeado o mal do século. Então, assim, a psiquiatria também tem um grande potencial. Já tem, né? Porque muita gente já faz tratamento. Se você, por exemplo, for numa faculdade, independente do curso, hoje, e perguntar, gente, quem toma aqui algum remédio para ansiedade? Eu te garanto que pelo menos 90% da turma vai levantar a mão. Então, assim, ansiedade, depressão são coisas que estão muito presentes na nossa sociedade hoje em dia. Porque antigamente não existia? Não, porque talvez antigamente fosse mais estigmatizado. Hoje em dia a gente tem mais facilidade para conversar sobre essas questões de saúde mental. E eu acredito que seja isso, tipo, a área da estética. O pessoal fala muito também da medicina de família. Eu não sei se eu acredito muito, porque a medicina de família é o médico, por exemplo, do postinho. Eles falam, a gente tem um médico da família. Talvez você ser um médico e você ser médico de alguma família. Agora, medicina da família e comunidade, que é o famoso MFC, médico do postinho, eu não sei se eu acredito muito. Mas tem algumas especialidades que sempre vão estar aí trabalhando. Dermatologista sempre vai ter, oncologista sempre vai ter, psiquiatra, cirurgião, porque são coisas que o ser humano sempre demanda. Claro, a gente tenta sempre prevenir alguma coisa, mas, por exemplo, se você tiver algum problema, sei lá, vamos supor que você está com um cálculo na vesícula. Muitas das vezes você tem que tirar, então o cirurgião sempre vai ter esse emprego, sabe? Tem alguns outros médicos que talvez estejam mais caindo, mas eu acho que depende muito. E para vocês, como foi estudar aqui no Colégio Claudiano Rocha? Eu vim para cá, eu não fiz o primeiro ano aqui, eu vim para cá no segundo. E assim, eu esperava uma coisa, mas foi uma coisa muito diferente. Eu não achei que eu ia ser acolhida do jeito que eu fui, e foi uma surpresa muito grande para mim. Eu fiquei muito feliz. E eu tenho amigos daqui que eu levo até hoje para minha vida. Então, assim, eu não tenho contato com a maioria do pessoal da minha turma, mas vir para cá foi uma coisa que me proporcionou conviver com diferentes pessoas, assim como na faculdade, né?
porque eu estava muito acostumada. Eu estudei, tipo, sempre no mesmo colégio, sempre com os mesmos amigos, sempre ali a mesma turma. Então, sair um pouco da bolha foi muito bom. E também me proporcionou conhecer mais pessoas, igual um dos meus melhores amigos. Eu conheci aqui, a gente é amiga até hoje. A gente se vê praticamente toda semana. E também, os professores sempre foram muito acolhedores, sempre foram muito bons professores. Eu não tenho nem palavras para elogiar eles. E eu acho que assim, foi uma das melhores decisões que meus pais fizeram, pensando assim, até mesmo na minha saúde mental, porque antes eu estudava integral, fazia cursinho à noite, era uma loucura, eu quase endoidei, mas quando eu vim pra cá eu senti que eu melhorei, igual eu falei, eu fui muito bem acolhida. E eu nunca tive assim nenhum problema, a escola sempre foi maravilhosa, a diretora antiga, que era a Cida, era um amor de pessoa, eu não tenho reclamação nenhuma para fazer. E para você, doutora, como que foi sua estadia aqui no nosso colégio? Então, já tem um pouquinho de tempo, né? Formei em 2014, eu acho que eu estudei aqui o quê? 2010 a 2014, mais ou menos. Então, tem muito tempo. As coisas eram bem diferentes do que é hoje. Vejo que a estrutura melhorou do colégio. Aqui também é integral ou não? Não, meio período, né? Mas vejo que muita coisa aqui melhorou. Mas eu acho que o que continua são os professores, né? O ensino daqui sempre foi muito bom. Eu me adaptei desde quando eu cheguei aqui. Eu gostava, tinha eventos pequenos aqui, nunca deixou de fazer a direção, de proporcionar pra gente. E eu era uma aluna muito participativa, então eu aprendi muito, me diverti muito aqui também nesse período, né? Eu estudei só o ensino fundamental aqui, mas foi de grande aprendizado para mim, de grande valia. Inclusive, a única amiga que eu tenho do ensino fundamental foi que eu conheci aqui. E é a minha amiga até hoje. Então, os professores sempre muito bem preocupados com a gente, dispostos a ensinar quantas vezes for preciso, pegar no nosso pé também quando era preciso, né? Isso é importante. E muito bom, nada assim a reclamar. Eles continuam pegando no pé, mas que bom. É muito importante. Eles dão muito apoio pra gente, os professores. É isso, galera. Esse foi nossos... Sim, claro. Vocês teriam alguma dica para nós estudantes do Claudiano Rocha que, enfim, estamos saindo, que estão entrando agora do primeiro, segundo ano? Gente, estudem. É o que todo mundo vai falar, estudem. Né? Mas Apenas isso. Estudem. É a base. Vocês têm que estudar, não? Às vezes não é para entrar numa faculdade, mas se você quer abrir um negócio, você precisa estudar da mesma forma, para você saber como funciona, como vai ser. Então é isso, gente. Estudem, aproveitem, respirem. Isso é muito importante também. Respirem, porque vai dar certo. Se você focar, se você souber o que você quer, é só você correr atrás que vai dar certo. Tenta diminuir essa carga, essa pressão, essa ansiedade que muitas vezes fica, porque vocês não são os únicos adolescentes do mundo, né? Todo mundo que já passou aqui já foi adolescente, já vivemos isso e vai passar. Vocês vão superar todos esses medos, traumas, mágoas, qualquer coisa que vocês tiverem, mas é isso, estudem, foquem no que vocês querem, divirtam-se também, deixa as coisas mais leves, já é muito pesado ultimamente, né? Então foi isso, pessoal. Esse foi o nosso 7º episódio com a nossa futura doutora Júlia e a nossa doutora Érica Letícia. Obrigada. Passa pra Júlia falar um pouco também, Miguel. Passa pra Júlia. Júlia, cadê a sua dica? Estamos querendo, tá? Principalmente você que ainda tá na faculdade, a gente... Porque assim, vai ficar muito redundante, mas é estudar, galera, mas assim... não tem jeito, infelizmente. Não tem como você ir no futuro voltar com o gabarito da prova. Se tivesse, eu teria feito. Mas assim, igual a Erika falou, estuda, mas se diverte também, gente. Não é o fim do mundo você não passar na faculdade, não é o fim do mundo você não saber o que você quer fazer agora. Igual, vocês têm o quê? 17, 16 anos. Não tem por que vocês estarem assim, meu Deus, e se der...
Se der errado, gente, começa de novo, respira, começa de novo. O mundo não vai acabar. Se você não gostar da faculdade, você pode fazer outra depois. Mas é importante, assim, igual eu falei aqui um pouco da questão da saúde mental. Se divirtam, não carreguem o peso todo do mundo nas costas. Vocês não são os únicos adolescentes do mundo, tem muita gente passando pela mesma coisa. E, assim, vai numa festa, sai com seus amigos. E durante a faculdade, faz isso também. Faz isso também, porque é importante. Todo mundo ali entende, mais ou menos, tá todo mundo assim no mesmo barco, tá? Se tiver todo mundo ferrado, tá todo mundo ferrado. Se tiver todo mundo bem, tá todo mundo bem, na maioria das vezes. Então, assim, aproveita também. A faculdade não é pra ser a fase da vida, assim, que você tá bitolado. Muita gente vira e fala assim, é a melhor fase da vida. Sempre tem alguém pra falar que a faculdade é a melhor fase da vida. Eu não sei, né? Mas, assim, se você conseguir conciliar, estudar e aproveitar, vai ser uma fase muito boa. A melhor eu não sei, mas vai ser muito vida boa. Social, né? Isso você vai ter, porque você vai ter que conviver com seus colegas de toda forma. Mesmo aqueles que você não gosta, não tem o que fazer. Infelizmente, você não pode trancar a matrícula do colega. Mas, assim, o mundo não é só estudar. Apesar de estudar ser muito importante, você também precisa ter ali o seu momento de diversão. Hoje a gente vai quebrar um pouquinho o protocolo. Hoje nós vamos quebrar um pouquinho o protocolo, que a gente está sempre, né, Lander? Lá nos bastidores, mas é para escondidinho. Agradecer muito a Érica, muito a Júlia. Eu fui professor da Érica durante o ensino fundamental. Não que eu esteja ficando velho, tá, gente? Mas é muito tempo de profissão da Júlia. Sempre foram alunas exemplares e sempre souberam muito o que quer. Então, se eu pudesse dar alguma dica, é você saber o que quer. Vou passar para o Lander aqui também. Eu também fui professor aqui da Júlia, né? Cursinho também, né, Júlia? Também peguei no pé dela também durante um cursinho aí. Então, galera, ela não só estudava aqui comigo, não. Depois ainda tinha que enfrentar a química durante o cursinho à noite também. Era ralação, né, Júlia? Mas, galera, vocês podem, né, perceber aqui na fala delas aqui que curso de medicina, odontologia, não está distante só porque você é um aluno de uma escola pública, né? Mas é aquele critério realmente aproveitar todas as oportunidades que vêm para você. Só lembrando que a gente tem aí as inscrições para o Enem, né? Acho que finaliza hoje, né? 7. Vocês têm até isso. Então, galera, o Enem é sim uma porta de entrada aí para as faculdades, né? Para vocês aproveitarem, né? Assim como as meninas também fizeram, aproveitaram aí essa fase que elas tiveram, né? E vocês aí tem que fazer, galera. Não tem para onde correr não, tá? E parabenizar vocês. Eu não fui professor da doutora Érica aqui, né? Mas já escutei bastante o professor Jorge, né? Falando sobre, né? Elogiando muito, né? As excelentes alunos que a gente tinha aqui no colégio, né? E a gente só não tinha excelentes alunos, a gente tem excelentes alunos aqui no colégio. E eu sei que o futuro dessa galera que está vindo, que está saindo, vai ser muito bom, né? Bem pareado com o de vocês. E parabéns e muito obrigado. Bom, meninas, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Vocês fizeram hoje uma coisa aqui muito importante. Talvez que agora não tenha muito impacto, mas a live vai ficar no Instagram, tá bom? Para vocês quiserem ver. Então, é isso, meninas. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês voltem, tá bom? A gente que agradece o convite. E parabéns da Júlia. E o parabéns da Júlia. É aniversário dela hoje. É mesmo, gente. É aniversário da Júlia. Cadê a música de parabéns pra gente cantar Cadê aqui? a música de parabéns? Faz agora, faz ao vivo. Vamos? Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a Júlia! Viva a nossa cultura médica! Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal.